Olá, bom dia! Hoje vamos conversar com a doutora Elisângela Paes Leme, que vai falar sobre a criança contemporânea. Você vai poder participar, tirar dúvidas sobre o comportamento dos seus filhos em casa, na escola, o desenvolvimento de uma forma geral. Essa criança é rebelde, desobediente? O que acontece com o seu filho? Mande a sua pergunta para o nosso programa agora, através do WhatsApp 11 98745 3376 ou ainda pela nossa fanpage que aparece aí na sua tela. Eu sou Salatiel Araújo e está no ar o Papo Profissional. Doutora Elisângela Paes Leme, seja bem-vinda ao nosso programa. Mais uma vez, é um prazer recebê-la. É um sucesso a sua participação aqui, as pessoas gostam muito, interagem. E hoje vamos falar da criança contemporânea. As mães têm muitas dúvidas, a família, né? Porque a criança, ela também acaba sendo cuidada pelo irmão mais velho, pela tia. E todo mundo hoje vai poder tirar essas dúvidas. Bom dia. Bom dia a todos. A senhora escreveu o livro Leitura e Escrita no Contexto Escolar Contemporâneo. Eu mostro nessa câmera aqui. Esse é o livro da doutora Elisângela Paes Leme. Uma curiosidade, qual a diferença entre leitura e escrita? Leitura e escrita fazem parte de uma dinâmica do processo da linguagem, da nossa linguagem. E esse trabalho ele foi escolhido como tema leitura e escrita por conta de uma pesquisa realizada numa escola. E nessa escola eu tinha a função de psicóloga escolar. Para poder trabalhar... trabalhava dentro da escola como psicóloga da escola? Exatamente. E aí, por conta das queixas das professoras, eu resolvi fazer uma pesquisa e ir mais profundo nas reclamações das professoras. E as queixas vieram em relação ao processo de leitura, do entendimento da criança em relação ao texto, ao processo de escrita, que as crianças contemporâneas não gostam de escrever, de acordo com a fala das professoras, e eu precisava desenvolver um trabalho que pudesse também dar uma possibilidade de trabalho para as professoras em relação à leitura e escrita, como também as outras queixas relacionadas ao comportamento e à falta de atenção e hiperatividade. Então, esse livro ele é o resultado de uma pesquisa realizada numa escola com as queixas das professoras e um trabalho feito, no caso, por mim, psicóloga escolar, trabalhando professores, pais e crianças. Então, é o resultado dessa dinâmica aí e dessa parceria. O comportamento da criança na escola é um reflexo da educação que ela recebe em casa? Olha, o comportamento da criança contemporânea é um reflexo da nossa sociedade contemporânea. Eu já começo o livro falando sobre hipermercado, hiperatividade, o mundo do hiper. Então, nós estamos no mundo do excesso de atividade, do corre-corre. Eu utilizo um filósofo francês, Lipovetsky, para poder me ajudar na teoria e nas pesquisas dele a explicar essa criança contemporânea sendo um reflexo do nosso mundo atual, o mundo rápido. A criança contemporânea, ela tem uma aprendizagem melhor do que a criança de décadas anteriores, ou todo
essa questão da informação acaba atrapalhando? O que a senhora acha importante, dentro da sua experiência, pontuar a diferença entre a criança de décadas passadas e a criança contemporânea? Olha, em relação ao raciocínio, não, tá? Às vezes pode até ter um raciocínio um pouco diferenciado das crianças de décadas passadas que precisavam, por exemplo, criar o seu brinquedo. As crianças de hoje, elas têm tudo pronto. Então, o que elas dominam muito bem é a tecnologia. Isso não prejudica na questão da escrita? Por exemplo, a criança está sempre usando jogos eletrônicos, o computador, e na escola ela precisa escrever. A diferença é que assim, tanto os desenhos quanto o computador, os tablets, tudo é colorido, muito divertido, tem som, e isso tudo encanta a criança. Quando ela chega na sala de aula, o que ela encontra? Um quadro que às vezes ainda é aquele antigo, né? Não é nem... A escola teria que se modernizar? Exatamente. Então, algumas escolas já enxergam essa necessidade. Mas porém, o que eu coloco aí no livro é bem interessante. Tem escola que tem a tecnologia, mas os professores ainda não dominam a tecnologia. Então, assim, as pessoas que não nasceram com a tecnologia, elas têm um pouco mais de dificuldade, de limitação para poder entender essa tecnologia. Então, às vezes, a escola até tem. E foi o que eu fiz. Fiz um trabalho na formação continuada e nos trabalhos em grupos com professores. Eu tive até que entrar nessa parte da importância de aprender as novas tecnologias. Porque tinha a escola, por exemplo, com data show, com vários recursos, e isso não era utilizado. E não só utilizar, porque também só usar data show de uma forma didática fica uma coisa até assim enjoativa, chata, mas diversificar. Tem que estimular o desejo. Assim, diversificar e entender o mundo da criança. Tá? Porque não basta só ter a tecnologia, mas também entender que essa criança está no mundo do aqui e agora, do rápido. E essa criança, ela tem muita limitação para, por exemplo, desejar. A criança contemporânea, ela assim, eu quero, e às vezes ela recebe o que ela tem. Mas isso é errado? Os pais alimentarem isso? Tem que ter um equilíbrio, uma dosagem? Sim, tem que ter uma dosagem, porque a criança precisa aprender a desejar. E por conta do corre-corre do mundo contemporâneo, às vezes os pais eles se sentem culpados porque eles chegam tarde e aí acaba tentando substituir a presença com um agrado. Exatamente, a gente vê muito isso no mundo contemporâneo. Agora, sem querer fugir o foco, as pessoas já estão participando aqui. A Márcia Lima, de Patos, de Minas, ela está colocando a questão dos jogos. Existem os jogos educativos, mas tem também aqueles jogos que não transmitem para a criança um conceito de formação, não agrega, sabe? Esses jogos podem despertar na criança rebeldia, violência, esse tipo de comportamento? Olha só, em relação aos jogos, o que eu tenho percebido, para realizar essa pesquisa, eu tive que entender dos jogos virtuais das crianças e tudo, e eu comento sobre os jogos no livro. E o que eu percebi? Que o que acontece hoje com os jogos é que ele está assim, reproduzindo o que a criança fazia já antes. Por exemplo, os jogos de meninas tem muito o cuidar da casa, cuidar do bebê, e os jogos dos meninos muito de luta. Então existe essa diferença entre jogos para meninos e para meninas? Sim, como as brincadeiras antigas. Seria a brincadeira tradicional,
dos pais elaborada. hoje elaborada para um contexto virtual. É nesse contexto que eu acredito que perde um pouquinho do raciocínio e da criatividade. A interatividade, né? Não, interagir, eles até interagem, porque os jogos eles são online, muitos deles. Mas esse mundo virtual não acaba atrapalhando a convivência? As pessoas não estão mais secas, com mais dificuldade de se relacionar? Porque não tem isso na prática, no dia a dia. Hoje é todo mundo muito fechado. Você, às vezes, chega numa casa, as pessoas estão na mesa, mas o celular está na mão. O contato... Hoje é tudo online. A internet ela está favorecendo uma união maior para as pessoas, por exemplo, que estão longe. E às vezes... Afastando as pessoas que estão próximas. Só que às vezes dá para administrar isso. Ela ajuda também bastante. Acho que é tudo uma questão de bom senso. Por exemplo, numa família, se os pais deixarem, o adolescente vai, por exemplo, sair para jantar com os pais em família, ele vai ficar batendo papo com os amigos dele lá. Então, aí acho que precisa ter um certo equilíbrio nessa questão. Mas em outros momentos, ajuda bastante. Por exemplo, os adolescentes, eles comentam assim, eles estão ali numa lanchonete ou em algum lugar que eles se reúnem e o colega que não pôde estar também está participando do bate-papo. Então são todos do mesmo grupo. Eu percebo muito conflito em relação assim aos pais, aos adultos, com a criança e com o adolescente que querem ficar no mundinho deles somente. Agora, quando isso já é uma realidade, ainda é possível colocar limites? Os pais ainda podem assumir o controle dessa situação ou realmente é preciso tomar cuidado desde cedo? Então, faz parte da função parental, né, do pai e da mãe, educar essa criança. Então, o colocar limites, ele começa desde o nascimento. A criança se perceber como um ser separado da mãe e não colado numa simbiose. Então, o limite ele começa desde cedo. Então, tem horário para estudar, tem horário para a criança mais novinha para alimentação. Tudo precisa ser muito bem organizado para a criança inserir as normas, as regras sociais, os hábitos. Senão fica muito desorganizado. E depois vira um vício e a mudança vai ser mais difícil. Então, o que o Lipovetsky fala, que eu coloco no meu livro, que eu utilizo esse filósofo, assim, a criança ela tem muito aquela coisa de dizer assim, eu sou o bebezinho da casa. Já é uma criança e ainda é chamada de bebezinho. Então tem muito isso, dos pais exaltarem demais seu filho. Aí chega na escola, até no maternalzinho, aí eles percebem que eles não são únicos. Eles precisam conviver ali, precisam dividir brinquedo, compartilhar as brincadeiras. Outra realidade. É outra realidade. Então os pais precisam se conscientizar que a criança em casa... ela hoje, por exemplo, a gente não tem muitas famílias com 3, 4, 5 filhos. Geralmente é um, e quando tem o segundo é depois de um tempo. E essa criança chega na escola, ela está acostumada a ser a criancinha da casa, e chega lá e encontra várias crianças que também são a criancinha da casa. Então gera todo esse contexto aí. Então, um conflito só. Até acontecer uma adaptação. E essa questão da liberdade, até para os adultos é interessante, dessa coisa livre, do único. Vamos pensar assim, eu tenho liberdade, hoje eu posso fazer o que eu quero. Hoje a felicidade é você fazer o que você quer, ter essa liberdade. Só que o outro também tem liberdade.
quer também fazer o que quer. Então, duas pessoas querendo fazer o que quer, vivendo em sociedade, Tem que gente, não tem compartilhar o como a espaço. gente não ter algumas regras e normas de convivência. Doutora, antes da gente entrar nessa questão, a gente estava falando da tecnologia na escola. A senhora trabalhou com os alunos, mas também conversou bastante com os professores, inclusive com os pais. E os professores, como que os professores lidam com essa mudança? Quais as dificuldades deles em relação a essa tecnologia, a esse mundo? Porque gera um choque, né, entre professor e aluno. Os professores eles reclamam bastante da criança e do adolescente contemporâneo, por conta desse mundo do hiper, por eles não terem muita paciência de escutar longas histórias sem nenhum atrativo. Então, os professores, eu encontrei muitos professores estressados, então teve que fazer todo um trabalho também para entender esse processo. O professor que tem que se aperfeiçoar, né? Acompanhar. Eu acho as nossas escolas ainda tem muita deficiência, mesmo as escolas privadas, escolas consideradas boas, ainda existe essa deficiência. Tem um texto de uma criança que eu coloquei no livro que a queixa foi, olha, essa menina ela não tem conteúdo para escrever, ela só fala em shopping, em roupa e nessas coisas. Aí que entra... Aí, qual é a realidade dessa criança? O que ela faz no final de semana? Ela não vai ao shopping? Então, qual é o conteúdo que ela tem para escrever? Um passeio no shopping. Então, os professores às vezes não entendem que a realidade da criança de hoje é outra. É uma realidade mais prática, foge um pouco daquele mundo imaginário, de fantasia que a leitura proporcionava, porque hoje as pessoas leem o tempo todo, só que não lê mais aqueles livros que levam você para uma viagem na imaginação. Hoje a leitura, a informação tem um outro formato, é a própria atualidade, é aqui, agora. É tanto que a própria televisão está ultrapassada. Você vai ver uma notícia na televisão, você não suporta mais aquele assunto na internet. Então, um dos textos de um menino eu achei muito interessante, que fala muito sobre essa questão aí da tecnologia, dessa mudança. E os professores não entendiam que o que eles iriam produzir era material desse tipo da convivência deles. Então, os professores entenderam, depois foi feito, a gente conseguiu um bom trabalho depois. Então, ele contou a história do carrão. Tá, o pai vai e compra um carrão, que é o melhor carrão que tem no mercado. E aí, o sofrimento do menino... Mas meu pai vai vender esse carrão porque agora tem um outro carrão. Ou seja, o apego àquele carro que tinha comprado, saiu um modelo novo. E aí tem que substituir. E aí tem que substituir. E ele estava naquele conflito, nossa, não é mais um carrão porque agora tem um outro modelo que é mais famoso. E como essa criança conseguiu pensar esse mundo contemporâneo na escrita, na produção escrita. Então, as crianças também comentam sobre isso, não é só o adulto. Voltando bem à ideia do livro, que fala de leitura e escrita. Leitura seria o quê? A compreensão que a criança tem, o que ela absorve, e escrita está mais relacionado a como ela transmite, como ela se expressa? A leitura, eu trabalhei a interpretação, o entendimento, que essa é uma queixa do professor, até mesmo do professor de faculdade, que os adolescentes estão chegando na faculdade e não sabem entender o texto. Isso é o que eu chamo de letramento, tá? Então, uma pessoa letrada é uma pessoa que consegue articular o conteúdo. E a escrita é a capacidade de produzir um texto, que também tem sido um processo complexo, inclusive na faculdade. Então, crianças alfabetizadas. Alfabetizar é entender o código. Por exemplo, vamos
pensar, vai escrever salada, que são as primeiras palavras que eles aprendem. Salada, S com A, sa. Então, isso é o código. Agora, entender o que é uma salada, como se pode fazer uma salada, conversar sobre isso, ter todo um contexto de assunto para o texto que está sendo lido, é uma questão de letramento, é uma questão de articular o conteúdo escrito com a realidade. E então, nisso hoje a educação peca, está pobre? Isso está tendo agora, muito problema. No primeiro capítulo... Entender o código está tranquilo. No primeiro capítulo, a senhora escreveu sobre o desafio da escola. Qual que é hoje o desafio da educação? Dos pais, dos professores? Qual a necessidade maior? Tá. Quando eu falo tranquilo, que está menos complexo só daquela questão, porque senão as pessoas vão entender que a alfabetização está ok. Tá? Em relação ao desafio da escola, é entender esse novo universo da criança contemporânea. Quem quiser comprar o livro, adquirir o livro da doutora Elisângela Paes Leme, como faz? Tem aí nas grandes livrarias, na internet, tem na Saraiva, na Cultura, na própria Paco Editorial, pode comprar também. Então, se colocar o meu nome e o do livro, você vai encontrar várias livrarias que já têm o livro. A senhora também é coautora de um outro livro, outra oportunidade, a gente pode falar isso, Treinamentos Comportamentais. Sim, aí eu já falo mais para a questão do aprendizado dentro da empresa. Isso... E a qualidade de vida no trabalho. Para você adulto, então. Doutora Elisângela, deixa o seu site, o seu telefone. O meu telefone e perguntas, tudo encontra na parte de contatos do site. É www.elisangelapasleme.com.br. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Muito obrigado a você de casa. E o nosso papo volta na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, aqui na TV Geração Z. Bom dia!